Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou a professora Elisa, de Biologia, e hoje nós vamos corrigir juntos a questão 19 da UFRR 2024. Essa questão é uma questão que fala sobre a diferença entre DNA e RNA, um assunto bem cobrado, mas ela traz um texto de apoio, que nem é tão relevante assim para a gente responder a questão, porque a questão já dá todo o comando necessário. Mas como esse texto traz informações super importantes a respeito de vape, que está muito na moda e faz muito mal, eu como professora vou ler esse texto todinho aqui com vocês, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. O texto de apoio serve para essa questão e para a próxima, que é a 20, e diz assim: cigarro eletrônico pode causar câncer bucal. Consumido principalmente entre os jovens de 18 a 24 anos, o cigarro eletrônico possui aparência atraente e descolada, com diversas cores e formatos. Mesmo sendo proibida a comercialização e propaganda no país por meio da resolução de 2009 da Anvisa, não é difícil de ser encontrado em lojas e tabacarias. Perigo anunciado: a popularização dos dispositivos esconde os malefícios à saúde. Os produtos utilizados para gerar o vapor dos cigarros incluem quantidades de nicotina e substâncias citotóxicas, que além de gerar dependência, alteram o DNA das células da boca e de todo o trato respiratório. O foco é aqui, ó, alteram o DNA das células da boca e de todo o trato respiratório. Esse vai ser o gancho para essa questão 19. Vamos continuar. Aumentando o risco de ocorrência de tumores, alertam especialistas. Também conhecido como câncer oral ou carcinoma de células escamosas, o câncer de boca afeta os tecidos da cavidade oral e áreas adjacentes, como lábios, línguas, gengivas, bochechas e céu da boca. Feridas que não cicatrizam, incômodo ao engolir e sangramentos que são os sintomas mais comuns da doença. A estimativa é que o Brasil registre 15 mil novos casos em 2023, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. Com relação já estabelecida pelos médicos, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool aumentam em 20 vezes a propensão da doença. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa é a questão. Vocês vão ver que o que eu falei antes sobre nem precisar do texto de apoio para resolver, tá? Inclusive, isso na hora que você vai responder uma prova, é importante que você tenha esse feeling, né, essa sacada de primeiro olhar a questão e ver se você realmente vai precisar ler o texto, porque isso te economiza tempo na hora da prova. Mas a questão 19, propriamente dita, diz assim: segundo o texto 1, os produtos utilizados para gerar o vapor dos cigarros alteram o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, palavrão, né? Das células da boca e de todo o trato respiratório. Considerando que o DNA é composto de inúmeros nucleotídeos e que cada nucleotídeo é composto de 3 partes básicas, sendo ela uma base nitrogenada, uma desoxirribose e um grupamento fosfato, indica a base nitrogenada que não pode ser encontrada no DNA. Gente, então aqui, ó, quem leu rápido, ele falando de DNA, levando por esse caminho, tinha um não aqui, ó. Muito cuidado com esse errinho de atenção. Qual é a base nitrogenada, né, que a gente não vai encontrar no DNA? A resposta é a letra A, que é a uracila. Mas a gente não veio aqui só para passar a resposta, a gente veio aqui para fazer revisão, para aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, para entregar um produto de qualidade para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai comparar o DNA e o RNA e vai ver as principais diferenças. Quer ver? Eu deixei uma tabelinha aqui para gente conversar sobre isso, ó. Então, diferenças entre DNA e RNA. Se a gente for lembrar, gente, tanto o DNA quanto o RNA são considerados como material genético. Eles contêm instruções de como as características de um ser vivo vão ser. Tá? E eles têm uma série de características. Por exemplo, essas instruções são como palavras que são escritas. Mas, por exemplo, no alfabeto da língua portuguesa, a gente tem lá 26 letras para escrever essas palavras. Já no alfabeto da vida, no alfabeto que escreve as características dos seres vivos, nós contamos com 5 letras, tá? 4 em cada uma dessas moléculas. Quais letrinhas são essas? São as bases nitrogenadas, que a gente chama de quê? De adenina, timina, guanina, citosina, uracila, né? Esse aqui é o alfabeto da vida. Cada ser vivo vai juntar essas letrinhas de maneira diferente e vai escrever instruções diferentes e, portanto, vai ter características também distintas. E aí, quando a gente compara as duas moléculas, é importante saber diferenças básicas entre elas, porque isso é bastante cobrado. Então, aqui, ó, por exemplo, comparando DNA e RNA quanto à base exclusiva, o que é que nós temos? Gente, tanto DNA quanto RNA vão ter 3 bases compartilhadas, que são quem? Adenina, citosina e guanina. Essas aqui vão ter nas duas moléculas, é algo em comum. Mas no DNA a gente vai ter exclusivamente uma timina, tá? Que é uma base nitrogenada mais estável,
está bem relacionada com a função do DNA, que é guardar informação por longos prazos, né? Que é ser um manual de instrução. E eu não posso dar a chance desse DNA mudar tanto, porque depois eu preciso ler essa instrução, eu preciso acessar essa mesma instrução para fazer as mesmas características daquele ser vivo. Já o RNA, que é uma base mais instável, que muda mais, que tem que durar menos tempo, ele tem como base exclusiva uma uracila, que é uma molécula que reage mais, que é mais instável, certo? Quando a gente compara o número de fitas, a gente vai encontrar aqui DNA e RNA também uma diferença. O DNA, de novo, ele é um livro, um manual de instruções, então ele tem aquela informação que está dentro dele, que está contida nele, precisa estar protegida contra mutações, contra agentes externos. Então o DNA ele tem uma fita dupla. Então uma fita gruda na outra e a informação está lá dentro. Isso ajuda a dar mais estabilidade para essa molécula. Então, quando a gente fala do DNA, ele é uma fita dupla, e você pode acrescentar aqui que é uma dupla hélice. Eu sou suspeita para falar, né? Se eu mostrar meu anel aqui, ó, gosto tanto de DNA que a minha aliança de casamento é um DNA, tá? Então, assim, me deixa. Agora, pensando no RNA, o que é que nós temos? O RNA ele vai levar uma mensagem temporária, tá? Algo que precisa ser feito naquele momento da célula. Ele vai carregar um pedacinho da instrução que está no DNA lá para o citoplasma e vai mostrar para a célula o que precisa ser feito de proteína naquele momento. Então, o DNA, por ser mais instável, durar menos tempo, ele vai ser fita simples. Tá? E uma fita simples vai se degradar com mais facilidade. Agora, quando a gente fala de açúcar, né, que é a pentose, é um carboidrato, um monossacarídeo de 5 carbonos, a gente também tem diferença entre os dois. E isso, de novo, meu querido estudante, tem a ver com a estabilidade da molécula. Quer ver? O DNA, ele tem como açúcar a desoxirribose. É o que dá o nome dele, né? Ácido desoxirribonucleico, um palavrão, tá? Agora aqui, ó, o RNA tem um outro açúcar de 5 carbonos que é a ribose. Qual é a diferença? Ó, você compara os dois nomes, você vai ver. Um é ribose e o outro é desoxirribose. O DNA tem no seu açúcar um oxigênio a menos lá na posição 2, no carbono 2, tá? Quando a gente vai pensar na implicação prática disso, qual é a relevância? É que, gente, o oxigênio é uma molécula reativa. Né? Olha o nome dele, oxigênio, o gene da oxidação, ele adora desestabilizar moléculas, tá? Então, assim, ter um oxigênio a menos nesse açúcar faz com que o DNA seja uma molécula mais estável. Já o RNA, que dura menos tempo, tá? Que leva uma mensagem, vai estar relacionado à síntese de proteínas, ele tem um oxigênio a mais, e isso vai deixar essa molécula mais instável, tá? Mais reagente, mais fácil de se degradar. Agora, outra diferença legal da gente ressaltar é a função geral dessas moléculas. As duas são consideradas como material genético, porque guardam informações que vão dar as características de um ser vivo. Mas quando a gente pensa no DNA, a função do DNA é ser um manual de instrução, um livro de receitas. Ele guarda todas as instruções de como fazer as características de um ser vivo. Mas, por exemplo, em células eucarióticas, como a nossa, esse DNA vai ficar dentro do núcleo, guardadinho. Tá? E a gente precisa que essa instrução, pensa assim, numa receita que está no livro de receita que você nunca lê. Ela nunca vai ser efetivamente feita, né? Você não vai comer aquele prato, porque a instrução está lá, mas se não for lido, de nada adianta. Então, o DNA, a função dele é guardar informações, guardar instruções, tá? De como serão as características. Então, armazenamento de informações ou guardar instruções para ficar mais fácil. Só que o RNA vai entrar num papel mais funcional. O RNA vai ser formado quando determinados capítulos desse livro, que são genes, forem lidos e forem mandados lá para o citoplasma para fazer as proteínas, que são efetivamente as moléculas que fazem as funções dentro da célula. Então, o RNA, seja o RNA mensageiro, que leva uma mensagem do DNA, seja o RNA ribossômico, que vai estar compondo o ribossomo, que é o local da síntese de proteínas, seja o RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos lá para colocar na ordem certa de acordo com o RNA mensageiro, todos esses RNAs vão estar relacionados à síntese de proteínas, ou à produção de proteínas. Certo? Então, com isso, vai ficar aqui, eu acho que minha cabeça está um pouquinho na frente, ó. Com isso, vai ficar aqui uma revisão para você de diferenças básicas que são importantes de você saber entre essas duas moléculas, certo? Vamos só voltar aqui na nossa questão, ó, só para conferir como ele queria o que a gente não tem no DNA, esse não era importante, a única base que a gente não encontra aqui nele vai ser a uracila. Com isso, meus queridos, nós terminamos a questão. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. E não esquece, né? Valorize o canal da Sala de Exatas, se inscreva, deixa seu like e, o mais importante, invista na sua educação, seja Sala de Exatas.